Bom dia pessoal, prazer em revê-los novamente. Hoje nós vamos abordar esse assunto que ele é muito polêmico. O porquê Deus matou parte da humanidade. Porque que Deus, depois os povos de Israel, originalizou um povo só, um povo de Deus. E depois, por que esse povo de Deus iam exterminar as outras nações, como eu vou mostrar aqui, que Deus mandava matar homens, mulheres, crianças, tudo que estavam lá eram mortos. O motivo, parece uma situação aterrorizante, mas o motivo, porque eles acabavam não fazendo diferença entre os demônios. Eles praticavam o ato para com os demônios, se devotavam para os demônios, a idolatriam, sacrificavam criança, todo o povo, toda aquela cidade, tudo era consagrado aos ídolos. Então, desde o começo da humanidade, Adão e Eva optou em lançar sobre a humanidade a maldição. Adão e Eva iniciou a maldição através da desobediência sobre a humanidade. Então já os dois primeiros filhos que Adão e Eva teve, os dois primeiros filhos já iniciou o reflexo daquilo que eles fizeram, desobediência, instituíram a maldade. Então já os dois primeiros filhos, Abel e Caim com inveja, já aquele sentimento que já veio delegado por Adão e Eva, dado o direito de vir sobre a humanidade, sobre o homem, sobre o livre-arbítrio dele escolher em fazer o que ele, a maldade, a perversidade, o quanto ele quiser, o quanto ele venha adquirir poder, condições, ele fazer condições em dinheiro, condições em reinado, destruir, impor o seu reino de bondade ou reino de maldade sobre cada pessoa. Então, a maldade instituída por Adão e Eva, então gerou. Então, de lá veio sempre uma semente do bem. Abel era um homem do bem, por mais que nasceram filhos e optaram tudo para a maldade, sempre teve um que veio aquela luz, aquela semente. Então essa semente que foi levando e instituiu o povo de Deus, e todo aquele povo ao redor se entregou ao diabo. Nós vamos ler aqui na passagem onde em Gênesis, o dilúvio, o próprio Deus mandou matar toda a humanidade. Por quê? Porque não fazia diferença entre o ser humano e os demônios. Demônios ou ser humano se tornaram um só. E nisso, em toda a terra, vou ler aqui para você, como se foram, presta atenção, olha a situação, a diferença, como se foram multiplicados os homens na terra, se lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre as mais que lhes agradavam. É como um estupro. Houve a coletiva de tomar, possuir, pela prostituição, pelo estupro, generalizado sobre a humanidade. Imagina o mundo inteiro agora. O mundo inteiro agora optou em servir aos demônios e não largar. Quer servir a idolatria, sacrificar filhos, a maldade, assassinar a qualquer momento. Não gostou, mata. Não gostou, a humanidade se tornou assim naquela época. Toda a humanidade. Você até não quer acreditar numa situação, mas toda a humanidade, imagina agora, toda a humanidade, e só se encontrou 8 pessoas numa humanidade. Imagina agora, se você estiver aí na sua casa, você, sua esposa, você e mais 6 pessoas, e o mundo inteiro querer te destruir, querer matar você, porque você é do bem
e eles não querem que você seja pervertido e quer estuprar suas filhas, quer destruir sua casa. Imagina, então Deus só conseguiu ver na humanidade 8 pessoas, 8 pessoas. Presta atenção. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quer dizer, até isso Deus já tinha instituído. Não, eu vou colocar 120 anos para que não prolongue os homens de maldade, para ver se acaba, né? Morre aquele homem perverso, e morre. Mas pelo contrário, quanto mais morria aquele, mais nascia o homem mais perverso, a ponto de Deus mandar o dilúvio. Presta atenção no que ele vai dizer. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois disso, quanto aos filhos de Deus, possuíram filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos. Estes foram valentes varões, renome da antiguidade. Viu o Senhor, olha só, olha o que aconteceu, olha a situação que aconteceu. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deu para entender? Deu para entender o quanto, né? O quanto Deus vamos aqui um pouquinho. O quanto, viu o Senhor a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quer dizer, toda a humanidade se tornou mal, desígnio do coração, maldade, aquele efeito que Adão e Eva para cá, esse efeito causou essa destruição, esse efeito coisa que ele criava com dedicação, com pensamento. Quando o homem olhasse, ele ia se transbordar, ia ficar feliz, ia ficar maravilhado com aquilo lá. Então Deus, ele se arrependeu, porque toda a terra, porque tudo, Deus não precisa de nada, ele criou tudo para o ser humano, as aves do céu, as belezas, os rios, os peixes, o canto, as árvores frutíferas para o homem comer, para o homem deliciar cada fruta que ele morder na manga, um sabor, cada hortaliça, cada maçã, cada laranja, cada mexerica, banana, tudo, diversidade, ele se encantar, fica maravilhoso, que coisa gostosa, que é isso? Acerola, pegar todo fruto delicioso, pegar o morango, pegar ali todo tipo de fruto e se deliciar, se maravilhar, se encher e agradecer a Deus. Deus só via ele agradecendo ele, porque Deus só teve o interesse de criar coisa maravilhosa dentro do homem, provocar alegria aos olhos dele, colocou os olhos para que ele visse a beleza de tudo, da natureza, das flores, o cheiro e o olfato. Ele trabalhou no olfato para que ouvisse o cheiro, o perfume disso, perfume daquilo, cheiro bom, cheiro da natureza, cheiro de tudo.
E os olhos do homem e da mulher, o homem, um para com o outro, criou a mulher para que o homem observasse e visse e louvasse a Deus, engrandecesse. Não, mas Deus não criou para ser Deus a mulher, não criou para que as aves, os animais, né, fossem adorados, como o país aí, Índia, isso, aquilo outro, adoram vaca, o rato, adora isso, adora o céu, a estrela, criou o sol, as estrelas, para que o homem ficasse vendo aquela maravilha. Imagina aquele lugar estrelado, totalmente dado por Deus ali, não havia o sofrimento, não havia nada, ele criou tudo, por isso que ele se decepcionou, porque ele criou para o homem, criou tudo, ele falou crescer e dominar, por isso que ele falou com toda ênfase, dominar sobre os peixes da terra, sobre as aves frutíferas, sobre todos os animais selváticos, domésticos, a alegria de Deus imenso. Imagina a frustração de Deus, porque era tudo para o homem, ele só pensou no homem, pensou no sorriso dele, na alegria dele. Deus já via o homem ali, por isso que ele criou o homem, soprou nele o livre-arbítrio do homem se alegrar, servir a Deus, eu quero a Deus. Deus é só em espírito e verdade. Por isso que esses outros povos futuros começaram a criar imagens de animais, de homem, de mulher, e nem no dia de hoje não é para criar nada. Esses lugares onde tem a imagem de Cristo, nem a imagem de Jesus Cristo, é só adorar o Pai em espírito e verdade, e Jesus Cristo que veio em espírito e verdade, né? Você buscar através de Jesus Cristo em espírito e verdade, sem ver nada. Você não precisa ter, não pode ter ídolos diante de você, não pode ter. Então aqui na terra é a nossa aprovação, se você vai aceitar isso, os mandamentos dele: não adorarás, não farás para ti imagem, escultura. Então todo aquele tempo que as pessoas começaram a servir a isso, e esses lugares, tudo se tornou o que? Lugar aonde as pessoas serviam a esses ídolos, formavam esses ídolos e praticavam o que esses demônios estão atrás desses ídolos, atrás de todos os ídolos, ídolo de mulher, ídolo de homem, ídolo de qualquer coisa, porque Deus ordenou não fazer isso. Um mandamento: não adorarás, nem prestarás culto de imagem, escultura, nem do que há no céu, quer dizer, os anjos, Deus, qualquer um que esteja no céu, demônios, né? E nem do que há sobre a terra, quer dizer, animais, pessoas, fazer ídolos, fazer imagem para adorar nenhum homem, nem nada, nem cantor, nem isso, nem artista, nem aquele outro, e nem debaixo da terra. Quem está debaixo da terra? São os mortos, as pessoas que morreram. As pessoas, aquela pessoa morreu, vão canalizar ela, fazer ela ali adorar aquela pessoa, aquele santo, aquela pessoa, aquela mulher que fez um monte de coisa boa, e os demônios também que estão, né? E os demônios, espírito imundo que estão debaixo da terra, são as pessoas mortas, né? Pessoas que fizeram aquela coisa boa, fizeram aquela coisa boa, então vão adorar, está causando milagre. Não tem nada de milagre, não tem nada, é tudo falso, tudo enganador. E Deus mandou, ele alertou, quando as pessoas passam a fazer isso, então elas passam, por elas não ver no mundo espiritual quem está por trás de tudo isso, de pessoas que adoram coisas que estão no céu, né? Nem o Deus mandou fazer nenhuma imagem de Jesus Cristo que está no céu, e nem de nada que está, nem anjo, nem isso, nem demônio que está debaixo da terra, e nem do que está sobre a terra, de nenhum homem, de nenhum animal, nenhuma estátua, nem nada, nem pegar árvore, nem de gesso, nem de ferro, nem de nada, nem mulher, nem nada, ninguém, e nem debaixo da terra, que as pessoas que se foram. Então, por isso que veio, as pessoas passam a dar liberdade, que os demônios entrem na cabeça delas, entrem no corpo delas, entre no coração delas, entre nas atitudes dela, entre nos nervos da cabeça dela, e começa a destruir com doença, fisicamente, e praticar maldade. Ela estava ali, de repente surtou. Esse negócio de surtou, esses que ficam mostrando as pessoas surtando, quebrando, fazendo tudo isso, surto, isso daí é um demônio, é a ação da liberdade que ela vive no mundo, à disposição dos demônios. A partir do momento que elas criam ídolos, os demônios têm direito nela. Por isso que os povos de antigamente eram todos destruídos, porque eles sacrificam para a criança, praticam feitiçaria, praticam magia negra, praticam macumbaria, praticam todo tipo de idolatria. Então os demônios têm direito na casa dela, no casamento dela, na vida dela, no ser dela, no corpo dela, e elas
acabam se matando, fazendo perversidade, roubando, destruindo, estrupando, e ela sendo destruída, matando outras pessoas, destruindo em pouca quantidade ou em massa, e destruindo a si próprio, né? Como Hitler, como esse Segunda Guerra Mundial, esse todo tipo de guerra que tem, é só por as pessoas entregarem a vida ao inferno, a entregar a idolatria, entregar ao diabo. Então o diabo tem direito de fazer nela, porque o poder do pecado está sobre ela. É o poder do caminho, do erro, da desobediência de Adão e Eva vem vindo sobre ela. Disse o Senhor: farei desaparecer, isso Gênesis 5, Gênesis 6. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Porém Noé, aí, tá vendo? Noé achou graça diante do Senhor. Noé e sua mulher. E olha só, e quem mais? Eis a história de Noé: era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, entre aquela geração perversa. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras deles. Então 8 pessoas, você imagina no mundo hoje, bilhões e bilhões, bilhões. Se achou 8 pessoas. Vou ler aqui a outra passagem. Olha só, que já começou o crescimento depois do dilúvio, matado tudo aí, destruído, só ficou Adão, Noé e 8 pessoas. E a continuidade, você vê que depois daí, você vê que o mal ainda continuou, você vê que não adianta, ele vem proliferar e ele cresce muito mais, praticamente, vamos dizer assim, 90% em 10%. E está aqui, ó. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Imagina 2 cidades hoje, por exemplo, que ela foi o mundo inteiro. Agora imagina 2 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, ou Minas Gerais, 2 estados, 2 países, ó. Tendo levantado dali, daqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, com Jesus que estava ali, os anjos iam para caminhar com ele. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Presta atenção, olha a situação que havia em Sodoma: homem com homem, mulher com mulher, perversidade, ídolos, isso, aquilo, outro, com animais. Era um lixo todo. Sodoma, 2 cidades, só tinha Ló que saiu dali e foi lá no meio. Ló e sua mulher e suas 2 filhas. Diz o Senhor: ocultaria isso a Abraão fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Quer dizer, uma luzinha, sempre a semente do bem, é o que está sobre a terra. Poucos, talvez você não aceite, talvez você vai fazer parte dessa que Deus Jesus deu a chance de você se converter, como ele não daria no passado, se o povo não tivesse rejeitado. Eu vou ler a passagem que o povo de Israel rejeitou o Deus Todo-Poderoso, mesmo ele sendo escolhido, que a semente do mal cresceu, e cresceu esses 90% de maldade sobre a humanidade. Serão benditas as nações da terra, é a luz que ele deu, porque eu escolhi para que ordenasse a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Quer dizer, as pessoas não querem praticar, quer viver no seu vício, na sua malícia, na sua baderna, não está nem aí com a vida espiritual, não está nem aí com o que ela vai partir desse mundo, e o que ela está plantando está sendo gravado, está sendo escrito em livros e livros e livros. Então, juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor. Olha só o que ele disse que estava acontecendo. Olha só o que eu estou falando para você. É o que Deus falou aqui, ó, na Bíblia.
Então ele falou assim, ó, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. O clamor, que clamor? O fedor, o cheiro da maldade, da perversidade, de massacrar. Se você não quiser fazer, quiser praticar isso, se você não quiser ser do mal, eles matavam o cheiro. E o seu pecado se tem agravado muito. Pecado, quando ele falou se agravado, pecado é coisa perversa, né? Pecado, a palavra suave, é uma praga, uma maldição, um desejo, é a morte. Querer, quando os anjos de Deus foram lá para tirar Ló de lá, só tinha Ló e sua mulher e suas duas filhas. Tanto que eles queriam estrupar os anjos. Queriam estuprar os homens. Era quando chegava o homem novo, eles queriam estuprar toda a cidade, todo vinha para estuprar o cara novo que chegasse na cidade. E tanto que queria estuprar as filhas, a mulher de Ló, queria destruir eles ali moralmente, queria levá-los, colocar a perversidade deles em ação sobre eles. Então o clamor tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado. Descerei e verei-se. De fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Esse assim, se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus veio cair fogo e eles quiseram estrupar. Aqui, ó, a passagem. Aqui, ó. Eles disseram aqui, ó. Show, lhes pôs ali, rogo-te, irmãos, para que façais mal, tratando. Contra nós chegaram a roubar a porta. Aqui, ó. Eles, porém, disseram: retira-se daqui, e acrescentaram: só ele, o estrangeiro, vem para fora entre nós só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Aqui, ó. Eu falo assim: mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma e Gomorra, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Olha o que fizeram. E chamaram por Ló, eles disseram: onde estão os homens à noitinha que entraram em tua casa? Olha só o que eles queriam fazer com os homens que chegaram na cidade, todo o povo da cidade. Traze-os afora a nós, para que o abusemos deles. E saiu então Ló após e fechou a porta assim. E disse-lhe: rogo-vos, irmãos, que não façais maus. Tenho duas filhas, vide, e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque porquanto se acham sobre proteção de meu teto. Você vê que até o próprio cara ia entregar as filhas para ser abusado, um povo, a nação toda, né? Aquele povo todo, aquela cidade toda, para proteger aqueles homens, até a mente dele, ao estilo de perversidade. Ele é capaz de entregar por causa de outros. Você vê que o povo da cidade toda se reuniram para estuprar. Você imaginou? Isso é real, isso é verdadeiro. É como se fosse aqui agora duas cidades grandes, duas cidades que eram Sodoma e Gomorra, queriam fazer isso com aqueles homens e as filhas dele. Nós vamos ler essa passagem aqui agora. Olha só. Disse Samuel, você vai entender como Deus sempre teve que ser assim, porque os homens se tornaram igual aos demônios. Então não houve diferença entre demônios, aqueles que praticam idolatria, praticam isso, passam a ser igual aos demônios que estão atrás de cada estátua, cada ídolo, se você queira aceitar ou não.
Disse Samuel ao Senhor: envio o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Então aqui o rei, Deus instituiu Saul, o rei, e determinou o profeta Samuel para Saul, para que ele fosse pelejar, para que ele fosse ali para exterminar os demônios. Mas os demônios estão no corpo das pessoas, e eles que vinham sempre querer destruir Israel, né? Então ele diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, pois bois e ovelhas, camelos e jumento. Por que ele mandava fazer tudo isso daí? Porque sempre, até as crianças que mais tarde fosse capturada, fosse isso, fosse aquilo, ou deixasse ali, viu? Ele sempre ia ser a semente o quê? Da vingança, a semente do ódio, a semente de se vingar. Futuramente é como aquele lá, sobreviveu aquela mulher, ela ia dar luz aquilo e ensinar: matar o nosso povo, vamos destruir Israel. Sempre aquela semente, nunca, sempre aquele filho que veio, ele ia ser lembrado que destruiu o povo dele, e ali dentro ele ia armar, crescer, desenvolver dentro do povo, ia destruir. Então, porque tudo que estava naquela cidade, tantos animais, era oferecido, consagrado aos demônios, consagrado a todo tipo de animal, tudo que tem, e era entregue fetos. Então eles jamais queriam servir ao Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus em espírito e em verdade, e assim é desde agora. E por que nos foi dado a chance? Hoje seria o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel rejeitou a Jesus Cristo. Então agora, pois que Jesus Cristo deixai crescer o joio e o trigo, para que depois crescer você saiba a diferença. Então aqui essa passagem mostra a respeito disso aqui, ó, onde está escrito: eu vos porei em Sião, por ter rejeitado Israel, ter rejeitado tudo isso daí, está escrito assim: eis que vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Quer dizer, por ter rejeitado o povo de Deus, chegou a salvação a nós, chegou a salvação aos gentios, chegou a salvação para o povo idólatra, que esse Brasil todo, esses outros países, a Índia, que é mais de milhões e milhões de ídolos que ela coloca. Então é chegada a salvação, tem gente que se converte lá, tem gente se convertendo. Então ele diz assim, Isaías a mais se atreve, diz: fui achado pelos que não me procuravam. Tá vendo? Então, entre esses povos foi dada a chance por Jesus Cristo. Todo aquele que buscar Jesus, o Pai, Deus Criador, em espírito e em verdade, nem que for numa nação, um Brasil inteiro, igual o Noé, 8 pessoas ser salva, espírito e verdade. Então não pensa que será poupado enquanto você tem vida, né? Enquanto é te dada a oportunidade. Por quê? Porque Israel rejeitou, né? Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi a mão a um povo rebelde, contradizente. Tá vendo? Tanto lá e como esse povo aqui, que já se faz condenado pela prática da criação dos seus ídolos e adorar ídolos, ainda que seja Jesus Cristo. Jesus Cristo não está na cruz mais, a cruz está vazia. A imagem de Jesus Cristo não é para ser adorado, não tem imagem, é em espírito e em verdade. Pela fé, você pelo crer, pela certeza de que Jesus está aqui, Jesus Cristo está aí perto de você, Deus está em todo lugar, está na rua, está no carro, está onde você estiver, na lavoura, na fábrica, no banheiro, deitando.
dormindo, de pé, andando. Deus está em todo lugar. E Deus não quer ídolo para isso. Deus quer ser visto, que chame Ele em todo lugar onde você estiver. Ainda você esteja dentro do banheiro, morrendo ali, Ele vai estar ali. Tomando banho, Deus está ali, né? Então Deus, Ele determina que Ele seja adorado em espírito e em verdade. Então, isso aqui é a realidade de tudo isso, para você entender. Por isso que os povos eram destruídos e são destruídos e vão ser destruídos e ser condenados após a morte, porque não fará diferença entre os demônios e as pessoas, não fará diferença entre cada um agora. Por isso que há essa maldade prolifera e Deus tem a misericórdia para que cada pessoa, o evangelho chegue, como esse evangelho, com a palavra chegando até você, para que você seja transformado, para que você seja mudado, para que você seja... Então, e com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do povo de Israel, o povo de Deus, então praticamente quase 80% de Israel negaram Jesus. Vou ainda até muito, 10% ficaram com Jesus ali, porque todo o povo de Israel, o povo de Deus, porque eles esperavam um Salvador que viesse ver ali, eles destruir todos os povos. Hoje, se o povo de Israel, se fosse assim como eles quisessem, Jesus viesse desse jeito, o Brasil seria destruído, que é um povo idólatra. Eu já teria morto, porque até meus 22 anos foi um cara idólatra. Foi um cara que serviu a ídolos e acreditava nisso, acreditava nesse engano, né? Então, os Estados Unidos, imagina a Índia que serve a isso, mais de milhões e milhões de deuses, aquilo outro, seria destruído. Então, Jesus Cristo veio com amor, veio com a chance e eles não aceitaram, eles negaram Jesus. Então, aquilo que era abençoado, que era para o povo de Deus, se tornou para a humanidade, para os gentios, para os povos idólatras. Por isso que Jesus Cristo disse assim: eu não vim para destruir, como antigamente seria destruído. Se fosse assim, nós teríamos destruído. O Brasil seria destruído, Estados Unidos, Índia e o Japão, então, que é idólatra, a Buda, isso, a todos aqueles ídolos de dragões e outros povos adoram todo tipo, pessoas que adoram toda a feitiçaria, cultua a magia negra, feitiçaria, cultua isso, cultua todo tipo de invocação de espírito, que Deus não está nele, que só quem chega ao Pai, espírito de verdade, é o Filho e espírito em verdade, e agora pelo Espírito Santo, Deus está em tudo e em todo lugar. A quem invocar o seu nome será salvo. Então Jesus Cristo veio, quebrou essa mente, por isso que chegou até nós, chegou até o Brasil, o Evangelho, chegou a salvação para um povo totalmente já estava condenado, conforme estava escrito lá em Romanos, né? Um povo que não me chamou, um povo que não me procurou. Então o Brasil, o Índia, isso, todos os países do mundo, os povos que não procuraram Deus, não interessaram, seguiram os deuses de ídolos, de pau, de maneira que Deus não está. Então esse torna o diabo direito de dominar a cabeça dele. Então Jesus Cristo veio com a pregação: queira quem quiser, queira se entregar quem quiser. Então todo mundo que se entregar a esse evangelho, a própria palavra de Deus, ela vai e entra dentro de você, expulsa os demônios da opressão, os demônios da idolatria, os demônios da morte eterna, os demônios do pacto com o diabo, os demônios o poder dos demônios que tinha sobre a sua vida. Então Jesus Cristo veio aí, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então eles não quiseram aceitar o povo de Deus, então passou-se a nós ter o direito. Por isso que foi me dado a chance e eu aceitei, e eu tenho que continuar com ela, proteger ela dentro de mim. Faz 32 anos que eu protejo isso dentro de mim, luto por isso, dou sangue, oro, luto, jejuo, para me defender isso dentro de mim, defender do mundo, daquele que me enganava, um mundo já destruído, condenado por Deus, como no dilúvio, e estará condenado após a partida dessa vida aqui. Então Jesus Cristo veio para expulsar os demônios. Então agora não é igual ao passado, que eram mortos as pessoas junto com os demônios. Agora as pessoas que querem Jesus, os demônios são expulsos delas e elas nascem de novo para Deus.
Então você tem que compreender que Jesus Cristo veio para não haver mais aquilo lá. E o povo rejeitou, o povo de Deus, e agora quem aceitar, os demônios são arrancados dela, são arrancados da sua cabeça aí agora, da minha vida, como foi, dos seus pensamentos, e você passa a ser puro, ser transformado pela palavra de Deus. Foi esse o objetivo de nosso Senhor Jesus Cristo, interferir na matança, e todo mundo que entregar a chance, pode ser em São Paulo, tiver 2 pessoas, tiver 5, 10, 20, pode ter 100, 1000 pessoas, 2000, quantos for, que quiserem a salvação receberão. Então Deus não vai matar agora, deu a chance de se entregar. Então a chance sua é agora, aceitar o que Jesus está dizendo, para você não ser destruído, não vai ser diferente. Então isso como foi do passado, após a morte, porque você mesmo vai julgar, você mesmo se condena. Você aceitou Jesus, então você está determinando agora, você está batendo o martelo, você vai morar para sempre com Deus. Você não rejeitou, você quer ficar na idolatria, no mundo errado, na vida errada, então você negou você decretou, você é juiz, você é advogado de você mesmo, você determina, porque Jesus Cristo falou, eu vim para salvar. Então o Senhor está levando salvação, transformação, vida eterna para você. Então se você aceitar, os demônios são expulsos de você agora, operado. Então eu vou fazer uma oração para que você que entendeu e quer entender, agora o orgulhoso, aquele que não quer, vai abandonar. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa entendeu, então peleja com teus anjos, teus exércitos, pela mente dela, pela cabeça dela, pelo coração, pela vida dela. Agora ele entendeu, a luz chegou a ela, então a luz, essa palavra entra dentro dela, ela que aceita e pega e usa isso como espada para lutar, pois eu repreendo, eu uno com ela a força, expulso da mente dela, do coração dela, do entendimento dela, e ela começa a ter luz, ela começa a crescer, por essa palavra que expulsa todos os demônios, não vai ficar não vai ficar legião nenhuma de demônio. Meu Deus, ela servia a idolatria, fazia isso, praticava isso, e ela estava como condenada, e agora ela passa a não ser, porque ela aceita a tua verdade. Meu Deus, então seja desfeito da cabeça, dos pensamentos, do entendimento, sai da visão dela. Meu Deus, seja consumido todo o mal, todas as obras, todas as trevas, e em nome de Jesus Cristo, que a tua presença desça sobre ela, inunda ela, transforma, meu Deus, faça ela crescer, faça ela desenvolver, e o diabo não tenha poder de impedir que isso chegue até ela, cresça dentro dela, manifesta-se o teu poder agora, meu Pai, e meu Pai, o teu espírito entre e seja expulso, é o ordenado. Meu Deus, eu não dependo dele ficar ou sair ou querer ser. Seja arrancado e fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua presença dê vida para ela e vida maravilhosa de salvação, desde já, em nome de Jesus.